Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Alesp Conecta. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos da Covid-19 em pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo o doutor Paulo Reis, que é cirurgião bariátrico. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Priscila, é um prazer estar com você aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Doutor, para começar, sempre se fala que pacientes obesos, pessoas obesas, elas correm o risco até de ter mais complicações caso sejam contaminadas com o novo coronavírus. Por que isso acontece? E no caso dos bariátricos, pessoas que passaram, então, pela cirurgia, correm o mesmo risco? Vamos lá. Primeiro, realmente, a obesidade e o diabetes são duas patologias que colocam o paciente em um grupo de risco, por questões inflamatórias. O paciente obeso, ele possui, por si só, um organismo inflamado, contribuindo para a evolução da doença. Mesma coisa o paciente com diabetes, né? O obeso com diabetes. A situação agrava mais ainda. O paciente diabético, ele tem maior propensão a ter uma queda de imunidade, a estar inflamado, né, propiciando uma evolução grave no caso de adquirir uma Covid-19. Agora, o paciente que fez cirurgia bariátrica, ele não é critério para ser colocado num grupo de risco. Na verdade, o paciente que fez cirurgia bariátrica, Priscila, ele emagreceu, ele controlou a pressão, ele controlou o diabetes. Então, nesse momento que ele fez a bariátrica e controlou as comorbidades associadas à obesidade, ele se afasta desse grupo de risco, entendeu? Tem alguma contraindicação para fazer, então, a cirurgia bariátrica nesse momento de pandemia? Deixando bem claro que o paciente que fez cirurgia bariátrica, continuando a resposta, ele tem que estar controlando, fazendo acompanhamento, mesmo que seja por teleconsulta com o seu médico, com a sua nutricionista. Por quê? O que vai acontecer com ele é o que pode acontecer com qualquer paciente que esteja com déficit nutricional, vitamina baixa, que é a queda da imunidade. Então, não é porque ele saiu do grupo de risco da obesidade ou do diabetes que ele pode ficar sem acompanhar o médico. Isso não existe, né? Você me perguntou outra coisa, qual foi mesmo? Se nesse momento de pandemia é contraindicada fazer a cirurgia, né? A gente sabe que nesse momento, em específico, os hospitais estão todos focados, né, para o tratamento das pessoas com Covid-19. Mas, a oportunidade, a possibilidade de fazer essa cirurgia, nesse momento, há risco ou não? Olha, isso vai muito, vamos lá, risco sempre vai ter, né? Hoje nós estamos vivendo um momento único, onde praticamente todos os estados brasileiros estão em alerta vermelho, para quem está acompanhando. Então, eu mesmo suspendi todas as minhas cirurgias. Os hospitais estão lotados, aqui em Goiás pelo menos, né? Nós estamos em lockdown, não tem vaga, então eu considero risco você colocar um paciente num hospital que está praticamente 95% lotado com Covid, um paciente obeso que tem fator de risco para poder, caso adquira a doença, evoluir com a gravidade muito maior que um paciente que não tem fator de risco, certo? Então, aqui, inclusive, o Conselho Regional de Medicina, Priscila, recomendou aos médicos cirurgiões que suspendessem as cirurgias, qualquer tipo de cirurgia nessa fase crítica que estamos vivendo. Então, eu aconselho que os colegas tenham prudência em indicar uma cirurgia bariátrica nesse momento. Uhum. Doutor, para fazer uma cirurgia bariátrica não é tão simples, né? Não é só estar acima do peso, chegar, né, em um especialista e pedir a cirurgia. Tem vários critérios. Eu queria que o senhor contasse para a gente, então, esses critérios, né? Como se chegar desde a primeira consulta até realmente a efetivação ali da cirurgia. Isso. Ele passa realmente por um processo de avaliação. Então, o paciente, quando ele quer fazer a cirurgia bariátrica, a primeira coisa é procurar um cirurgião, um especialista em cirurgia bariátrica, né?
na consulta, esse paciente tem que obedecer alguns critérios. Dentre eles, ter o índice de massa corporal, que é o famoso IMC, que esteja dentro da faixa de indicação. Vamos lá. O IMC, primeiro, ele é dado, o cálculo é feito pegando o peso do paciente e dividindo o peso pela altura ao quadrado, certo? Esse resultado tem que ser igual ou a maior 35, né? Nesse momento, pelo IMC, ele está indicado a fazer a cirurgia bariátrica. Isso é considerado obesidade grau 2. Então, a partir da obesidade grau 2, o paciente ele poderá ser incluído na seleção de submeter-se à cirurgia bariátrica. Porém, se o paciente, ele, na segunda fase, né, que são os exames, apresentar alguma alteração de saúde que contraindique, por exemplo, um problema cardíaco grave, um problema pulmonar grave, uma doença autoimune grave, ele não vai poder fazer essa cirurgia porque existem as contraindicações, né? Agora, se ele está tudo bem com ele do ponto de vista laboratorial, dos exames, ele tem o IMC que indica a cirurgia, ele vai passar também pela equipe multidisciplinar, que é o psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. Se ele, por algum motivo, nessa preparação, tiver uma contraindicação da equipe multidisciplinar, principalmente do ponto de vista psicológico, esse paciente também ele poderá ser excluído ou pedido um tempo para poder prepará-lo, né, preparar a parte psicológica dele para poder ser submetido ao procedimento. Além do IMC, que é o índice de massa que eu falei, tem as comorbidades. Então, o paciente que tem o IMC de 35 e tem diabetes, hipertensão, colesterol alto, ele reforça ainda mais os critérios de indicações, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, ele passa por a primeira consulta com o cirurgião, vê se ele tem indicação, a partir daí, solicitamos os exames e partimos para a equipe multidisciplinar. Então, como você falou, não é chegar e falar, eu quero fazer uma cirurgia bariátrica, mesmo que ele tenha um peso que indique, né? Existem os critérios para ser preenchidos e cumpridos nessa avaliação, Priscila. Uhum. Doutor, e quais são as cirurgias que podem ser feitas, então, para essa perda de peso, né? Dentro, então, das cirurgias bariátricas, existem alguns tipos também, né? Sim, vamos lá. Primeiramente, existem as cirurgias puramente restritivas, né? Que são cirurgias que vão basicamente mexer somente numa parte gástrica, no estômago. A mais usada hoje, Priscila, é o sleeve, né? Que faz uma manga do estômago. Você faz uma retirada de uma boa parte do estômago, né? E esse estômago ele fica como se fosse uma manga, fica um tubo comprido, causando o quê? Uma restrição alimentar no paciente. Então, hoje é uma cirurgia que está sendo muito usada hoje, né? Ela vem crescendo o uso dela. Ela é uma cirurgia que não mexe no componente intestinal, então ela é por isso que é dita puramente restritiva, certo? Ela tem bons resultados, inclusive também é uma das técnicas utilizadas para o controle do diabetes, chamada cirurgia metabólica, que depois podemos falar sobre isso em um outro tema. Outra modalidade é a cirurgia bariátrica restritiva, como mista, cirurgia bariátrica mista, com maior componente restritivo. Por que ela é mista? Mista porque você vai mexer no estômago e vai mexer no intestino. Por que ela tem um maior componente restritivo? Porque o emagrecimento dela vai ser feito mais pela restrição, pela redução de estômago, né? Essa cirurgia é a cirurgia hoje mais usada no mundo, que é popularmente conhecida como redução de estômago, ou cirurgia de bypass gástrico, ou cirurgia de FOB capela. Então, são cirurgias mistas com maior componente restritivo, tá? E, finalmente, nós temos as cirurgias mistas com maior componente desabsortivo. O que significa isso? Mista por quê? Porque também vai mexer no estômago e no intestino. O maior componente desabsortivo por quê?
Porque o paciente vai perder peso mais pela desabsorção que vamos realizar no intestino, ou seja, mais pelo desvio intestinal que pela parte que vamos mexer no estômago. Nesses procedimentos, o estômago do paciente fica com um volume muito bom para ele poder alimentar. Então, a perca de peso é feita mais pelo desvio que nós vamos realizar, desvio intestinal que vamos realizar nesse paciente. Dentro dessas técnicas, nós temos o duodenal switch, certo? E temos também a cirurgia de Scopinaro, né? Então, são essas duas modalidades que são envolvidas nessa segunda modalidade. Temos opção também, que já não é cirurgia, mas como é muito usado também, é o balão gástrico, que é puramente restritivo e é feito por endoscopia, né? E geralmente após 6 meses a 1 ano, o paciente tem que tirar o balão, dependendo do balão que ele colocou. Se for balão de 6 meses, ele tem que tirar com 6 meses, se for balão de 1 ano, ele vai tirar esse balão com 1 ano. Uhum. Doutor, e no caso de todos esses procedimentos, a pessoa, ela pode voltar a engordar? Priscila, é o que a gente sempre fala. O paciente que faz cirurgia bariátrica, ele tem que ter na cabeça que a cirurgia bariátrica, ela não faz milagre. Eu falo isso para os meus pacientes. A obesidade é uma doença crônica. É uma doença que ela não tem cura. Ela pode ter controle através de tratamentos. Dentre os tratamentos que nós oferecemos, o tratamento cirúrgico, que é a cirurgia bariátrica. Agora, não significa que o paciente faz uma cirurgia bariátrica, perde 50, 60, 70 quilos, né, que ele não vai ter que se cuidar. É ao contrário. É justamente porque ele fez uma cirurgia, conseguiu o sucesso que ele queria, controlou a obesidade, controlou as doenças associadas à obesidade, é que ele tem que se cuidar. Foi dada uma oportunidade para ele. Então, mudança de hábito, atividade física, mudança comportamental como se diz, é essencial para dar longevidade a qualquer cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia bariátrica pode sim, o paciente pode voltar a engordar, principalmente aqueles pacientes que não respeitam a cirurgia que ele escolheu para fazer, né? Então, ele procurou o médico, ele quis fazer o procedimento, né? A cirurgia foi realizada, ele obteve o sucesso, mas não teve a consciência de falar assim, eu preciso cuidar de mim, né? Eu preciso cuidar da minha cirurgia. O cirurgião está ali para realizar a cirurgia e cuidar da saúde do paciente. Mas quem vai realmente cuidar da longevidade, do sucesso da cirurgia, é o paciente. Uhum. E essa mudança, então, tanto de hábitos quanto de pensamento, é feita ali com a ajuda do psicólogo, por isso que o psicólogo faz parte dessa equipe que trata, né, da obesidade até levar para a cirurgia? Exatamente, Priscila. O paciente tem que ter na cabeça que você precisa ter um tripé, é o cirurgião, o psicólogo e a nutricionista. Então, esse tripé, por que eu falo cirurgião nesse momento? Porque o cirurgião tem que estar o tempo todo estimulando o paciente a cuidar da sua saúde. Ele tem que estimular o paciente a estar com o psicólogo, a estar com o nutricionista, né? Então, o nutricionista e o psicólogo, quando o paciente está apresentando ansiedade, compulsão alimentar, continua ainda nessa fase do desleixo alimentar dele, é muito importante essa associação, né? Então, eu sempre estou reforçando isso para os pacientes e tenho certeza que os cirurgiões bariátricos do Brasil também sempre reforçam esse cuidado para o paciente, que ele tem que cuidar das suas mudanças e sempre está acompanhando os profissionais da equipe multidisciplinar para poder cuidar do sucesso da cirurgia. A questão da obesidade, ela está bem ligada, a gente sabe que está ligada à alimentação, à má alimentação, mas também ligada nesses fatores emocionais. A gente sabe que tem muita gente que come porque está feliz, ou come porque está triste, ou come porque está ansioso. Tem essa ligação? Então, assim, seria mais uma raiz ali emocional que leva à obesidade ou não? É a alimentação errada mesmo, fast food, muito comidas gordurosas, doces? Vamos lá.
A pergunta sua é interessantíssima. Na verdade, Priscila, a obesidade ela é multifatorial. Então, a ansiedade, igual você acabou de falar, né, a questão genética fala muito, muito forte, o meio que a pessoa vive. Então, na verdade, o obeso, eu falo o seguinte, é muito fácil, às vezes, quem está de fora, quem não lida com o tratamento igual eu estou lidando com isso todos os dias da semana, achar que o paciente, somente o desregramento dele causa isso. Na verdade, o componente genético dificulta muito. Esse paciente tem deficiência de liberar certos hormônios que ajudam na saciedade, coisa que o paciente magro tem. Sem contar tudo isso, tem o que você acabou de falar, que é um ponto importantíssimo, a questão psicológica, a ansiedade. Você imagina como é que está hoje os pacientes obesos vivendo num momento desse no Brasil, trancado dentro de casa, com ansiedade, com medo de sair e sem poder fazer uma atividade física, né, numa academia que está fechada, né? Quer dizer, tá tudo, nesse momento, tudo mais difícil para esse tipo de paciente, né? Então, a obesidade, ela precisa ser encarada dessa forma, ela é multifatorial. E é claro que a parte psicológica, ela é um desses fatores, talvez um dos mais importantes, né, para poder, que modula essa questão da obesidade. Porque a ansiedade, como você acabou de falar, está ansioso, come. Está triste, fica ansioso, come. Está depressivo, fica ansioso, come. Então, realmente, a ansiedade, a parte psicológica é muito importante nessa questão da formação da obesidade. Nesse momento de pandemia, como o senhor tem falado, então, para os seus pacientes, né? Pessoas que, então, fizeram a cirurgia, que podem também estar nesse momento de ansiedade, como grande parte da população, e voltando a hábitos que normalmente eles já tinham ali se afastado. Por exemplo, o fast food, ligar e pedir comida, né? Talvez até pela dificuldade de ir a um supermercado para comprar os alimentos e prepará-los. Eu tomei o cuidado, e acho que muitos cirurgiões fizeram isso também, eu adaptei, desde que começou a pandemia, um ano atrás, eu adaptei todo o meu atendimento para teleconsulta, né? E isso tem ajudado bastante. Por quê? Porque o meu paciente está tendo suporte comigo, né? Hoje mesmo vou atender a tarde toda, né? E a equipe multidisciplinar. Então, os pacientes estão tendo esse tipo de incentivo. Continuei atendendo por teleconsulta, os pacientes me procuram, passam por nutricionista para poder ajudar nesse comportamento, quando eles falam, olha, eu estou começando a ficar ansioso, estou comendo, já encaminho para o nutricionista, estão realizando os exames, e quando eu vejo que tem um componente ansioso muito grande, mando também para o psicólogo, e às vezes até para o psiquiatra, né, para entrar com algum tipo de substância nessa fase, para poder ajudar o paciente. Eu tenho orientado eles a buscarem a parte de treinamentos físicos, né, online. Então, quer dizer, cabe ao cirurgião e à equipe, nesse momento, dar o suporte para o paciente. Então, eu tive esse cuidado, e, igual eu te falei, vários médicos que atuam, com certeza, também devem ter feito esse cuidado. Então, meu paciente continua tendo essa assistência, né? Graças a Deus, eles vêm até a mim, consultam, relatam com a questão da ansiedade na pandemia, os desvios alimentares, e logo já corrijo, já falo, olha, não é porque estamos na pandemia que você vai engordar, vamos segurar. Tive pacientes que engordou, certo? Durante essa fase de pandemia, tive pacientes que ganharam 5 quilos, 6 quilos, voltei para nutricionista, voltaram a perder peso, ou seja, é nessa hora que nós temos que estar junto dos nossos pacientes, nesse momento, principalmente nesse momento, né, Priscila? E, doutor, o senhor acha que, por conta da pandemia e tudo que nós estamos vivendo, corre o risco daqui a algum tempo, até num curto prazo, obesos no Brasil? Desculpa, cortou. Cortou. Eu não consegui entender sua pergunta. Desculpa, Priscila. Uhum. Tá, eu queria saber se, por conta da pandemia, daqui a algum tempo, até curto prazo, nós vamos ter novos obesos no Brasil. Olha, engraçada essa pergunta sua. Eu tenho equipe multidisciplinar, certo? Que trata os pacientes
sido de cirurgia bariátrica, né, exclusivamente. Eu tive no meu meio, essa pergunta sua, no meu meio de convivência, colegas, esposas de colegas, enfermeiras, parentes e tal, amigos, né, que nunca tiveram problema com obesidade, mas com a questão do isolamento, a questão de a comida ficar mais fácil, fast food chegar, você não poder sair, às vezes você não tem o estímulo, eles não têm o estímulo para poder malhar fora, né, ir na academia. Pra você ter noção, hoje dentro da minha equipe eu tenho um tratamento clínico, por quê? Paciente de pessoas que eu conheço, e depois começou também para pacientes que ganharam peso na pandemia. Então você imagina o que essa pandemia está trazendo. Então, respondendo a sua pergunta, existe sim a chance de pessoas que malhavam, cuidavam da saúde, que não tinham uma história de obesidade, pelo sedentarismo, pela questão do medo da doença, né, ficar dentro de casa, diminuir a atividade física, né, começar a desenvolver obesidade. Então, é uma pergunta muito interessante, que eu estou vendo isso e acabei que tive que criar um serviço para tratamento clínico de pessoas que não tinham problema com a obesidade. Você vê como é que está a evolução dessa doença aí. Sim. E, doutor, às vezes a pessoa faz ali a cirurgia bariátrica e acredita já que, né, acabou ali aquele pós-operatório, ela está ótima, livre, pode comer o que quiser, só que o período também de adaptação, ele não é tão fácil assim, né? Eu tenho algumas amigas que fizeram essa cirurgia e aquele primeiro período é complicado, algumas tiveram queda de cabelo, até a queda de unhas também. Eu queria que o senhor falasse isso, porque às vezes parece que a cirurgia bariátrica é uma solução mágica, né? Mas tem todo um trabalho, né? Principalmente a reposição ali de vitaminas, nutrientes. Sim, é isso que você acabou de falar. Então, o paciente que opera, ele tem sim que passar por um período de adaptação alimentar, né? Por isso que existe o acompanhamento da equipe multidisciplinar, que é importantíssimo, no pré-operatório e no pós-operatório, né? A questão de cabelo, de unha, o paciente tem que ter essa consciência de que ele tem que estar sempre bem nutrido, né? E que a própria perca de peso pode, na fase inicial, a partir do 4º mês, 5º mês, até 6º mês, o paciente ter uma queda de cabelo, né? Isso é comum em qualquer tipo de tratamento, inclusive tratamento clínico. O paciente que faz um tratamento clínico e perde ali em 60 dias 15 quilos, ele vai ter uma queda de cabelo, principalmente se esse paciente não fizer reposição de vitaminas. Então, o paciente, principalmente que fez cirurgia bariátrica, ele tem que estar com as vitaminas suplementadas e, principalmente, Priscila, eu falo, a parte proteica, porque é a parte proteica que sustenta toda essa questão, essa questão importante de cabelo, de unha, né, juntamente com as vitaminas. Então, é um sinergismo. Não adianta fazer cirurgia bariátrica, eu estou bem, estou ótima, tchau doutor, tchau equipe. Isso acontece numa minoria de pacientes. Aí depois o paciente volta. Por que você não me procurou antes? Não, estava tudo bem comigo, agora que eu estou preocupada, eu estou sentindo um pouco de fraqueza, estou sentindo um pouco de moleza, meu cabelo está caindo. Quer dizer, depois de tanto tempo sem acompanhamento, as vitaminas foram desgastadas, a proteína caiu. Então, cirurgia bariátrica, o paciente operou, é acompanhamento. Esse é o segredo, é acompanhamento, não tem outro segredo, certo? Uhum. Bom, eu quero agradecer, então, a participação do senhor hoje, trouxe tantos esclarecimentos, né, e um alerta importante também para que as pessoas, independente, né, se fizeram a cirurgia bariátrica ou não, precisam estar com uma boa imunidade. Eu conversei, então, hoje com o Dr. Paulo Reis, que é cirurgião bariátrico. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Priscila, simpática, perguntas muito inteligentes e de utilidade para todos os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e que estão pensando em fazer cirurgia. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você hoje, tá? O prazer foi meu, muito obrigada. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.